Quando a gente pensa qual é a vantagem de você se tornar referência em treinamento personalizado, nós sabemos que os profissionais de referência que estão no mercado são aqueles que têm as horas-aulas mais caras, né, recebem mais pela hora-aula, porque tem um valor agregado. As pessoas reconhecem que vale aquela hora-aula. E eles também são os que têm as maiores carteiras de clientes. Pensa comigo, além de cobrar mais caro, além da pessoa ter que fazer um investimento maior, eles são os que detêm as maiores carteiras de clientes, o maior quantitativo de clientes. Então, assim, talvez você não queira ter muitos clientes, você prefira ganhar mais com menos clientes e também valorizar a sua qualidade de vida. De todo jeito, você precisa se tornar referência em treinamento personalizado. E pensando nisso, eu já tenho algum tempo estado no universo online e basicamente o que eu tento fazer é ajudar as pessoas, ajudar os profissionais de educação física a se tornarem referência em treinamento personalizado. Eu comecei talvez, não sei se você está começando a sua carreira ou se você encontra ainda dificuldades na sua carreira, mas quando eu comecei eu era como você. Eu tinha muita insegurança, eu terminei a graduação em 99 e eu era bem inseguro sobre que tipo de treino era o melhor tipo de treino passar. Se o aluno apresentava particularidades, necessidades especiais, eu não sabia exatamente o que fazer. Se o aluno tinha um objetivo, eu não sabia aproveitar toda a experiência prévia motora que ele já teve. Eu basicamente não avaliava para prescrever, eu simplesmente prescrevia e ia por tentativa e erro. Dava certo, não dava certo, reajustava e sempre por tentativa e erro. Nesse processo de ficar insatisfeito, sabe, com esse tipo de situação, eu estava no mercado, eu estava atuando, mas eu estava extremamente insatisfeito. Eu pensava, não é possível que a educação física é só isso. Não é possível que eu estudei esses 4 anos de faculdade para chegar só nisso daqui, ser tudo muito empírico. Eu estava extremamente insatisfeito e eu ficava insatisfeito pelo fato da graduação, apesar de ter me dado uma certificação de que eu poderia atuar profissionalmente, mas eu não me sentia preparado para o mercado de trabalho. E eu fui remoendo essa insatisfação e correndo atrás das coisas, mas eu tive a minha consolidação. Eu acredito que o meu ponto-chave, o meu ponto de consolidação profissional foi em 2014, quando eu abri o meu centro de treinamento personalizado. Depois de 14 anos estudando e correndo atrás das coisas, correndo atrás do conhecimento, correndo atrás da experiência prática, porque conhecimento teórico é extremamente importante, mas sem ter aplicação prática equivalente, ele se perde. Nós temos inúmeros artigos científicos que nos dão um subsídio para fazer tentar um monte de práticas, mas esses artigos científicos são baseados em estudos europeus, estudos americanos, você tem estudos chineses, percebe que são todos uma realidade cultural e uma realidade até do própria constituição física muito diferente da que a gente tem aqui no nosso país. Então, tudo tem que ser testado, tudo tem que ser aprovado. E eu fiz isso ao longo de todos esses anos. Eu testei e aprovei uma série de métodos, uma série de técnicas. E em 2014, quando eu consegui reunir o meu centro de treinamento personalizado, eu consegui reunir na época, eram 10 profissionais de educação física e 3 fisioterapeutas. E além de eu conseguir impor o meu método, eu coloquei em prática tudo que eu tinha organizado, tudo que eu tinha orquestrado do meu método, eu pude colocar em prática não só comigo, mas com diversos outros profissionais. Diversos outros profissionais que trabalhavam comigo e não só trabalhavam, mas foram interagindo comigo, me dando seu respaldo, eu fui entendendo as dificuldades que eles tinham em aplicar o método. É lógico que o método foi sofrendo ajustes, pequenos ajustes, e esses profissionais foram assimilando todo o método e foram colocando em prática e também se tornaram referência em treinamento personalizado. É lógico que eu não consegui manter todos eles no meu centro de treinamento, eles vão galgando maiores ascensões profissionais e eles vão ganhando notoriedade no mercado, e é lógico que eles foram saindo da academia e seguindo vida solo. E nenhum problema por isso. Eu sempre estou formando novos profissionais. Eu tenho vários que começaram comigo como estagiários e assimilaram o processo todo, assimilaram todo o método e já saíram e estão atuando como profissionais bem-sucedidos. E se você for pensar bem, o que eu cobro hoje no meu centro de treinamento personalizado, eu cobro mais caro do que se fosse pagar só o personal trainer.
se fosse pagar um personal trainer fora. Lá é mais caro, mas eu tenho mais de 100 clientes. Eu cheguei a ter 135 clientes ao mesmo tempo. Então, pensa comigo, a quantidade de gente treinando e confiando no método. Não sou só eu que estou falando que o método é bom. Não é só a minha palavra, são centenas de pessoas que estão lá e que já passaram por lá. Tem muitos que foram lá, estiveram com a gente por um tempo, resolveram alcançar os seus objetivos e, obviamente, a gente sempre tem essa rotatividade. Mas são centenas de pessoas que já passaram pelo centro de treinamento, fora os alunos que eu já tive ao longo da minha carreira, e mais dezenas de profissionais que já passaram pelo centro de treinamento e que também já testaram o meu método. E aí, eu gostaria muito de esclarecer uma coisa para você. O meu método, quando ele foi sendo desenvolvido, eu tinha essas dificuldades de pensar, unir várias coisas. Eu pensava o seguinte: o que mais pode me ajudar a eu prescrever os exercícios da forma mais assertiva, sem ter falhas? E eu fui pensando, nossa, mas eu tinha que avaliar para prescrever. Isso é básico, né? Eu tenho que avaliar para prescrever, mas avaliar o quê? Não é simplesmente fazer uma avaliação antropométrica qualquer, igual o pessoal faz só para saber percentual de gordura. Não era simplesmente medir a força ou medir a flexibilidade. Eu precisava de mais coisas que isso. Então eu fui organizando todas as avaliações que realmente me davam um respaldo para o treinamento. Eu fui organizando todos os exercícios que eu deveria implementar de acordo com cada resultado que eu ia obtendo em cada tipo de avaliação. Percebe que foi acontecendo um mapeamento de tudo que um personal trainer deveria fazer? E aí eu pude, nesse momento, eu pude realmente ficar com uma satisfação interna, uma enorme satisfação interna de pensar tudo aquilo, todas as insatisfações que eu tinha logo que eu saí da faculdade e que foram aumentando, né? Essa insatisfação vai correndo a gente por dentro e vai aumentando enquanto você está lá no mercado de trabalho, que você vai encontrando com uma série de problemas que você não tem soluções. Eu posso respirar finalmente aliviado e saber que eu consegui achar a solução para a maioria desses problemas, para quase 100% desses problemas. E é esse o meu método. Esse é o método TIP 4. É o meu método de treinamento integral personalizado. TIP significa treinamento integral personalizado, porque integra as 4 vertentes do treinamento. E uma das coisas que mais me trouxe alegria foi saber que eu tinha o reconhecimento não só das pessoas que eram meus clientes, mas eu tinha o reconhecimento da minha equipe. Mas eu sempre fui relutante em passar isso para as pessoas, porque apesar de ter o método, eu pensava, as pessoas vão copiar meu método, as pessoas vão usar, eu vou criar concorrentes. Mas uma coisa que eu pude estudar e que eu pude entender é o seguinte: nós não construímos concorrentes, nós construímos pessoas que nos estimulam a continuar caminhando. Se nós não tivermos pessoas que estão chegando no mesmo patamar que a gente para, a gente estagna, a gente precisa de continuar indo adiante. E durante esse processo em que os profissionais iam assumindo a sua independência e eles pediam para seguir carreira solo, eu pensava que no começo eu iria sentir um pouco baque, né? Eu iria me sentir abandonado, alguma coisa do tipo, mas pelo contrário, eu me sentia extremamente feliz em saber que o meu método era tão eficiente de que aquela pessoa conseguia andar com as pernas próprias, ela não precisava mais de mim, ela conseguia seguir carreira solo. E era visível a gratidão que ela tinha, então isso para mim não tem preço. Fora os clientes que a gente ajudava, pessoas que às vezes não tinham uma condição financeira para pagar de forma regular um personal trainer, mas tinha alguma particularidade, fazia parte de algum tipo de grupo especial e precisava de ajuda naquele momento. E a gente conseguia ajudar aquela pessoa. E quando eles procuravam o nosso serviço, sempre relatavam: nossa, eu fui em várias outras academias e eles não sabiam o que fazer. Eu procurei vários outros profissionais e eles não sabiam o que fazer. Às vezes alguns até relatavam: nossa, o médico falou para mim que eu não tinha nada. E você identificou que eu tinha, por exemplo, uma inflamação do trato iliotibial, tinha alguma particularidade que necessitava de exercícios prescritos da forma correta
justamente para solucionar aquele problema em particular, aquele problema que era funcional, aquele problema que muitas vezes era um problema estrutural, mas que demandava uma reorganização da estabilidade articular. Então, quando a gente fala que você vai trabalhar com treinamento personalizado, o que a pessoa precisa de forma personalizada? Você não sabe, nem a pessoa não sabe diretamente. A gente vai descobrir à medida que a gente faz avaliações. Então, nós avaliamos, identificamos, prescrevemos, colhemos um feedback, reavaliamos, retraçamos objetivos, organizamos tudo isso dentro da periodização do treinamento do indivíduo até alcançar o objetivo numa meta pré-programada, né? Você tem que estabelecer prazos para que as coisas cumpram, senão nem a pessoa toma atitudes para fazer tarefas para casa que você manda. Mas eu quero que você perceba o seguinte, a transformação que a gente gera no cliente e a transformação que os profissionais conseguiram alcançar. E quando eu entrei no mercado de dar cursos, de ensinar o meu método para as pessoas, eu comecei fazendo isso com pequenos cursos. Eu ensinava um curso só de liberação miofascial, um curso só de exercícios corretivos para instabilidade de quadril ou para mobilidade de quadril, ou ensinava curso de avaliação antropométrica, curso de avaliação funcional. Eu fui ensinando no começo os cursos em separado, e assim, o que foi me deixando descontente de fazer os cursos em separado foi o fato de que, por exemplo, uma pessoa ela fazia sua inscrição no curso de repadronização do movimento, onde ela ia aprender inúmeros exercícios corretivos voltados para as diferentes articulações. E aí a pessoa, beleza, ela aprendeu ali uma série de exercícios, mas ela não aprendeu a avaliar para prescrever. Por mais que ela saiba que aquele exercício é para instabilidade de quadril, mas em quantos tipos diferentes de estabilidade de quadril nós podemos identificar, em quantos movimentos diferentes. Às vezes, num determinado movimento ela não apresenta estabilidade, mas em outro ela apresenta. Ainda mais algumas articulações que trabalham em todos os planos de movimento. Então, eu não podia só vender um curso de repadronização sem vender um curso de avaliação. Sabe? Porque a entrega não seria completa para a pessoa. A entrega não seria completa. Da mesma forma que um curso de avaliação antropométrica, por mais que ele ensine a pessoa a avaliar a composição corporal, tem dados muito mais importantes, dados de proporção corporal, dados de relação entre simetria bilateral, não só simetria bilateral de circunferência, mas de desenvolvimento muscular. Então, esses cálculos, que muitos deles foi eu que desenvolvi, inclusive durante o meu doutorado, eu não podia deixar que esses dados ficassem sem ser utilizados para o crescimento profissional. E é justamente por isso que eu desenvolvi um método chamado TIP4. Então, qual é o meu grande interesse? É que eu percorri um grande caminho das pedras. Eu percorri um caminho que eu fui tendo que correr atrás das coisas, eu fui tendo que errar e acertar várias vezes, né? Errando, tentando acertar. E quebrei a cabeça várias noites estudando, mas como eu cheguei num método que funciona, um método que é extremamente eficaz, eu quero passar isso para você, porque isso vai ajudar você, isso vai ajudar as pessoas que você atende e isso vai ajudar a educação física a se tornar uma prática, uma ciência, uma profissão mais renomada no nosso país. Isso é uma coisa que eu quero muito. Eu quero muito que a educação física seja valorizada enquanto ciência, porque a gente sabe que a educação física não recebe o devido valor. E nós, eu, você e todos os profissionais que estão trabalhando juntos com esse método, eu sei que todos nós vamos alcançar esse objetivo. Nós somos uma grande mola propulsora para, inclusive, estimular os profissionais a realmente se tornarem profissionais melhores. Não quer dizer que você vai ter que ensinar para os outros o que você aprendeu, mas as pessoas que veem você evoluindo, se tornando também referência em treinamento personalizado, elas também vão querer correr atrás. Ninguém vai querer ficar parado para trás. À medida que todo mundo for correndo atrás, for dando o seu melhor e sendo valorizado por isso, todos correm atrás. É uma mola propulsora. E aqui eu quero apresentar para vocês, então,
a seguinte situação. Vamos supor que você tenha o interesse de fazer uma especialização lato sensu. Por mais que você faça uma especialização, a especialização é um conteúdo extremamente teórico, né? Não sei se você já tem pós-graduação, mas geralmente você vai aos finais de semana, fica lá sábado e domingo tendo aula, e você tem aula no final de semana todo, muito conteúdo de uma vez só, com pouca aplicação prática, e depois você fica um mês sem encontrar com o professor, até que no mês seguinte você tem outro professor, então percebe que você não mantém um contato com o professor, você não tem um suporte. Além de você não conseguir absorver todo o conteúdo, às vezes são conteúdos muito laboratoriais, não tem uma aplicação tão direta, e você não tem com quem tirar suas dúvidas. E isso é justamente o oposto do que eu faço. Talvez para o que você vai precisar, para um concurso público, você precise do título de especialização. Mas se você quer ser especialista, não no sentido da pós-graduação, mas você quer ser especialista no sentido de saber realmente o que fazer para trabalhar como personal trainer, para ser realmente um personal trainer de referência, eu te apresento o método TIP 4. O método TIP 4 é um método baseado em... O número 4 significa porque estão baseados em 4 pilares. São 4 pilares de sustentação. O pilar das avaliações, o pilar dos exercícios corretivos, o pilar do treinamento resistido e o pilar da comunicação. Desses 4 pilares, o primeiro pilar dos avaliações é um pilar onde que você tem as aulas sobre antropometria, aulas sobre avaliação funcional, aulas sobre avaliação postural. São cursos que estão na minha plataforma. A maior parte deles já estão gravados, já estão disponíveis. E você consegue acessar as aulas no tempo que você quiser. Os cursos online, a grande vantagem dos cursos online são esses, né? Você consegue acessar as aulas no tempo que você quiser. Mas mais importante do que você pensar no curso é você pensar o quanto que isso vai te levar um passo à frente. Imagina você funcionalmente conseguir identificar no seu cliente tudo que ele realmente precisa para se tornar, para alcançar o objetivo que ele quer. Imagina você identificar os desvios posturais que podem trazer consequências futuras ou já trazem consequências no presente e você saber realmente como consertar isso, como reabilitar esse indivíduo. Talvez você se preocupe com o termo reabilitar da fisioterapia. Não, a palavra reabilitar não tem dono, o verbo não tem dono. E a reabilitação começa às vezes no médico, passa pelo fisioterapeuta, chega um terapeuta ocupacional, passa pelo professor de educação física e segue adiante. Às vezes vai chegar no massagista, vai chegar em diversos outros profissionais. A palavra não tem dono, mas para que a gente faça isso de forma competente, a gente tem que avaliar antes de prescrever. Esse é um quesito básico. O outro, aqui está escrito aqui em conjunto com o fisioterapeuta, porque o meu curso de avaliação postural eu gravei em conjunto com o fisioterapeuta. O próximo pilar, o pilar 2, que é o pilar da repadronização do movimento, é onde eu ensino exercícios corretivos. E esses exercícios corretivos são ensinados para as diversas articulações. Então eu vou passar por todas as articulações, ensinando não só exercícios de estabilidade, exercícios de mobilidade, mas também exercícios de reorganização da simetria bilateral de produção de força. Aqui eu ainda tenho um quarto curso que é o de progressão e regressão dos exercícios, onde você vai saber não só aquele exercício, mas às vezes o seu cliente não tem condições nem de fazer aquele exercício básico, você vai ter que regredir mais ainda. Às vezes aquele exercício básico é básico demais, você vai ter que progredir. E tem as técnicas corretas que eu desenvolvi para que a gente possa progredir ou regredir o exercício de forma bem racional, bem coerente com as reais necessidades do seu cliente. A gente chama isso de step babies, né? Passos de bebê, que é progredindo gradativamente. O terceiro pilar é o pilar do treinamento resistido. No pilar de treinamento resistido, além de eu ensinar todas as variáveis que são envolvidas para você organizar o treino, também passo por vários métodos. E o quanto que é salutário, o quanto que é extremamente importante para você ser referência em treinamento personalizado, que você domine tudo que envolve a musculação. Não é só saber série, alguns métodos, não. É você dominar todas as variáveis e conseguir aliar essas variáveis às necessidades reais do aluno. Às vezes ele tem particularidades que precisam de exercícios corretivos, mas eu vou saber alinhar com
a musculação, um treino mais intenso para que ele também alcance objetivos de ganho de massa muscular. Percebe que para você ser referência em treinamento personalizado, para você alcançar o seu ápice, você tem que dominar a fundo o treinamento resistido, porque não existe nada que seja mais eficaz para um indivíduo se desenvolver e manter esse desenvolvimento ao longo da vida como um todo, não só o desenvolvimento muscular, mas a garantia de uma boa estabilidade articular. O seu cliente gosta de correr, mas ele vai precisar de musculação. O seu cliente joga tênis, mas ele precisa de musculação. O seu cliente, ele é nadador, precisa de musculação. Não tem ninguém que não precise de musculação e não pode ter um personal trainer que não domine essa área, sabe? O mercado cada vez vai exigir mais. Nosso mercado, cada vez, você que deve observar o mercado de trabalho, você deve perceber que cada vez tem mais gente sedentária, cada vez tem mais gente doente. E se você preocupa-se só em trabalhar com gente que é objetivo estética, não tem problema. Mas esse é um mercado cada vez mais disputado e cada vez menor, né? Cada vez tem mais gente com particularidades e vai sobressair no mercado quem sabe lidar com essas particularidades. E o quarto pilar, que é o pilar da comunicação. Comunicação é fundamental para que você não só consiga convencer o cliente a fazer tudo que ele precisa fazer, porque não é um ambiente agradável para ele ter que ir lá para a academia, se esforçar, receber ordens, né? Então a gente tem que saber fazer a comunicação, tem que adequar essa comunicação ao perfil daquela pessoa, né? Ao perfil psicológico que ela tem. A gente tem que convencer essa pessoa, tem que às vezes ajudar essa pessoa a controlar a ansiedade, tem que ajudar essa pessoa a superar as suas limitações internas, né? As suas crenças limitantes que essa pessoa cria e desenvolve e fica firme nessas crenças. Nós temos esse papel fundamental de acompanhar desde o acolhimento desse cliente até você fazer uma boa comunicação nas suas mídias sociais e fazendo com que as pessoas conheçam e reconheçam a grandeza do seu trabalho. Isso é um ponto fundamental. Os 4 pilares não tem como eles estarem separados. Percebe que você tem que avaliar, você tem que corrigir, você tem que fazer o treinamento resistido e você tem que se comunicar bem. Um completa o outro. Não tem como você ser o profissional de referência se você não tem os 4 pilares de sustentação. Se tira um pilar, o teto começa a desabar. Inclusive, o meu método de treinamento está com inscrições abertas. Vai ficar com inscrições abertas por poucos dias, mas se você quiser aproveitar a oportunidade, mas espera aí, não para de assistir ainda não. Não é só isso, eu tenho muito mais para te apresentar. No meu método de treinamento, você ainda ganha bônus. O primeiro bônus que eu vou te entregar por você estar como aluno do método tipo 4, por você realmente mostrar esse interesse em se tornar referência em treinamento personalizado, o primeiro bônus é uma planilha completa de avaliação antropométrica. Nessa planilha você tem a avaliação para idosos, avaliação para adultos, para crianças, para obesos. Você tem uma planilha completa, melhor do que a maioria dos softwares que tem no mercado. Você tem vários softwares no mercado entre 500 e R$ 1.000 de custo, e a minha planilha com certeza vale no mínimo R$ 500, pelo tanto ela é completa, o quanto que o layout dela é bem organizado, pela quantidade de variáveis que tem, e tem um curso só para você aprender a mexer na planilha, e isso vai como brinde para você, vai como bônus. Outro bônus que você vai receber é um curso de liberação e ativação miofascial. Hoje é essencial que todos os profissionais saibam não só a diferença entre liberação e ativação miofascial, que são duas coisas diferentes, né, e às vezes as pessoas confundem, mas também saibam utilizar as ventosas também para promover esse fim de liberação miofascial. O terceiro bônus que eu vou entregar é a minha planilha master. É uma outra planilha, uma planilha completa de avaliação, onde eu ensino a fazer avaliação cardiorrespiratória, avaliação da força, montar o planejamento do treinamento de força. Lá tem uma anamnese completa, tem teste de avaliação cardíaca, tem teste de avaliação cardiorrespiratória, que seria o VO2 máximo, e tem o teste Concone, que é um teste limiar anaeróbio. Então, esse é uma planilha, e também vai o curso junto para você saber utilizar essa planilha, utilizar todas as ferramentas, todos os recursos que ela tem. Isso também vai como bônus. Aqui são só o que tem na planilha. O quarto bônus são aulas mensais de tira dúvidas.
aulas online, né, que a gente se encontra, e eu tiro as dúvidas de você de acordo com o curso que você estiver assistindo. As suas dúvidas sempre contribuem, sempre são dúvidas de outras pessoas também, e é um crescimento profissional que acontece em comunidade. Não em comunidade porque um aluno não interage com o outro nessas aulas tira dúvidas, mas todos têm a possibilidade de interagir comigo diretamente. Lá a gente também faz estudos de caso nessas aulas mensais. A gente tem o quinto bônus, que é a comunidade TIP. A comunidade TIP sim, já é um local onde tem estudos de caso e onde os profissionais também conseguem interagir uns com os outros. Fica dentro do meu próprio portal de alunos e lá eu lanço estudos de caso, as pessoas discutem, buscam soluções e depois eu intervenho ajudando a organizar as soluções que foram apresentadas. Então, além de ter a discussão em grupo, tem o crescimento em grupo e todas as dúvidas também vão ser analisadas em grupo. E vocês também, os profissionais também têm a possibilidade de compartilhar conteúdo uns com os outros. Tem o bônus 6, é o meu canal do Telegram exclusivo para alunos. Esse canal do Telegram eu fico postando conteúdos semanais. Vou dando, por exemplo, lá no meu centro de treinamento personalizado, lá nós não paramos, né? Nós continuamos desenvolvendo soluções, né? Porque assim, as pessoas vão acumulando problemas, né? A pessoa aparece com 7, 8 problemas diferentes. Nós temos que desenvolver uma solução para aquela pessoa. E eu compartilho isso lá no grupo, para as pessoas estarem sempre atualizadas. Tudo que a gente está desenvolvendo novo, eu vou explicando as soluções no canal do Telegram. Assim você se mantém ativo e isso é fundamental também para que você não só alcance a referência em treinamento personalizado, mas que você se mantenha atualizado proporcional ao que a gente está atualizando ali também. O bônus 7, eu espero que você não esteja cansado já de tanto bônus, né? Imagino que não. O bônus 7 é o acesso ao degrau 1. O método TIP é o degrau 2, é o método onde eu ensino todos os meus cursos, toda a expertise que eu tenho, com relação ao trabalho de treinamento personalizado, tudo que eu desenvolvi de cursos eu ensino no método TIP 4. O degrau 1 é o degrau do assinante. O degrau do assinante é o seguinte, a gente tem estudos mensais de artigos científicos. Eu escolho um artigo científico de extrema relevância, eu apresento esse artigo em uma aula e coloco as pessoas para fazerem, as pessoas assinantes, para tentarem assimilar aquela ideia, colocarem em prática e depois eles vão me falando o que eles conseguiram colocar em prática, quais as dificuldades encontradas e a gente vai discutindo sobre essas dificuldades, soluções que podem ser incorporadas para cada dificuldade que foi encontrada, de aplicar aquilo na prática. Esse é um programa de assinatura, né, mensal, e todo mundo que está no método TIP 4, né, que é o degrau 2, já ganha o degrau 1. Automaticamente você vai ganhar como bônus o TIP 1, a assinatura TIP. Eu também tenho outro bônus, que é o bônus 8, vai ser o acesso aos melhores amigos no Instagram. Não sei se você sabe, no Instagram tem uma ferramenta que chama-se Melhores Amigos. Nessa ferramenta, quando eu faço alguns stories, eu publico somente para os meus melhores amigos. E aí, quando você vê um stories vermelhinho, você clica para ver, é um stories aberto. Mas quando você vê um stories verdinho, você só vai ver se você for o melhor amigo dessa pessoa que está publicando. Não fica aberto para todo mundo. São stories que às vezes eu faço na academia, mostrando, não só falo no Telegram, né? Às vezes eu aviso no Telegram, olha só, olha o exemplo no stories. Aí o stories vai estar verdinho para você, porque você vai estar nos meus melhores amigos. Só você vai conseguir ver o vídeo exemplificando do áudio que eu mandei lá no Telegram. Percebe como é a interação entre os fatores? Então, stories exclusivos no Telegram. E o bônus 9 é um desconto de 30% no encontro ao vivo. Eu vou ter um encontro tipo 4 ao vivo em setembro. Esse encontro é um encontro entre profissionais e lá, além de eu dar muito conteúdo que não é o mesmo conteúdo que eu explico no curso online, para a pessoa ir no encontro tipo 4, ela tem que estar inteirada do que é o conteúdo online, né? E lá a gente desenvolve soluções, é um encontro revolucionário. Eu tenho certeza que isso vai ser um grande marco para a sua carreira, apesar de você, com o método, você conseguir se tornar referência em treinamento personalizado, mas para você galgar novos passos, né, passos mais altos, como por exemplo, você passar para a mentoria já é um estado onde você
já vai estar pensando na sua carreira profissional de uma forma muito mais abrangente, o encontro ao vivo vai te ajudar muito com relação a isso. Mas depois eu te explico melhor sobre o encontro ao vivo. Mas você vai ganhar 30% de desconto, que dá aproximadamente R$ 149 de desconto para você participar do encontro ao vivo. E por último, o bônus 10. Geralmente quando as pessoas adquirem, né, o método TIP 4, eu já tenho alunos, eu tenho na verdade centenas de alunos fazendo meus cursos online, eu tenho alunos fazendo método TIP 4, e quando a pessoa adquire o método, ela tem um ano de acesso à plataforma, um ano de acesso aos cursos, um ano de acesso à comunidade. Mas você vai ter, se você adquirir esse método TIP agora nessa campanha, você vai ter não só mas você vai ter um ano a mais de acesso. Você vai ter um ano a mais de acesso e, consequentemente, você vai ter um ano a mais de suporte suporte que eu faço tanto pelo WhatsApp, suporte que eu faço pelo e-mail e suporte que eu faço nas aulas Tira Dúvidas. Então, ou seja, você não vai estar ganhando um ano de acesso à comunidade, ao método TIP, você vai estar ganhando 2 anos de acesso com 2 anos de suporte. Isso só isso daí é como se eu fosse dobrar o valor, então como se eu estivesse dando 2 vezes o método TIP para você. Se a gente fosse somar todos os bônus somados dariam R$ 4.749. E você não vai ter que pagar tudo isso. Se eu fosse cobrar só pelos cursos em separado, como eu sempre vendi até hoje, os cursos separados, você teria que pagar R$ 3.389 só pelos cursos. Mas nessa campanha, tudo aqui somado daria R$ 8.000. Daria mais de R$ 8.000. Né? Mas nessa campanha, eu estou ofertando a oportunidade de você se inscrever por apenas 10 parcelas de R$ 149,70. 10 parcelas de R$ 149,70. Se você vai pagar um curso de final de semana, por exemplo, você vai para esses eventos fitness, né, como Fitness Brasil, por exemplo, você vai pagar em cursos que tem 12 horas de duração, cursos que tem 8 horas de duração, você paga 220, 250 reais. Às vezes você vai lá em um final de semana, você faz 3 cursos de 250 reais, você gastou 750 reais em um final de semana para cursos que você aproveita muito pouco. Né? Realmente, a aplicabilidade prática daquilo ali é muito pouco. E você viu ali aquele curso no final de semana só, e depois você não lembra de uma boa parte do que você aprendeu. Você teve que assumir todo aquele conteúdo de uma vez, teve que deixar de trabalhar para assistir aquele conteúdo, enquanto pelo meu método não. Como está tudo online, você assiste no tempo que lhe é possível, você pode assistir aos poucos, não interessa a hora do dia que você vai assistir, que você vai acessar, você vai ter um conteúdo que é realmente de qualidade, é um conteúdo que pode te levar a se tornar referência em treinamento personalizado, é um conteúdo que é comprovado, porque eu já tenho centenas de clientes satisfeitos nos quais a gente aplicou. A gente tem dezenas de profissionais que já estão aplicando meu método e que estão tendo resultados, então é realmente comprovado e é um método que não está estagnado. É um método que, se eu faço uma atualização e eu mudo lá o vídeo, você já está por dentro da atualização. É um método que, se eu desenvolvo alguma solução nova, você vai ter acesso a essa solução nova lá no Instagram, no Telegram. E você ainda vai ter a oportunidade de contar as particularidades. Às vezes você encontrou um problema específico, você traz esse problema para a gente, às vezes a gente tem a solução, às vezes não é um problema que está mapeado, mas que às vezes a gente consegue soluções, porque quando as pessoas vão colecionando problemas, né, sempre a gente vai ter que unir respostas, né, para criar uma resposta única. E é isso que a gente mais sabe fazer. É isso que a gente faz muito bem. Quando eu falo a gente que aplica o método TIP. Porque eu não posso falar que o método TIP agora é só meu. Né? O método TIP é de todo mundo que aplica, porque todo mundo dá respaldo, e o método sempre vai se desenvolvendo. E isso não para. Né? Então, primeiro eu gostaria de falar que você tem uma garantia de 15 dias. Depois que você recebe o seu acesso à plataforma da Alunos, tem 15 dias de acesso para você analisar, assistir às aulas e ver se é isso mesmo que você quer. Se você achar que o método não é bom o suficiente para você, você acha que não está contribuindo em nada para a sua carreira, não vai contribuir para você, não tem problema, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Eu já tenho, como eu falei, centenas de alunos e nunca ninguém pediu dinheiro de volta. E a gente tem o suporte por e-mail, suporte pelo WhatsApp, suporte pela comunidade de alunos.
E ainda tem o certificado, né? Todos os cursos são com certificado. Você recebe o certificado de cada curso. Até os cursos bônus, como por exemplo o curso de liberação miofascial, você também vai receber o bônus dele. Então, eu te convido para que você faça esse investimento em você, esse investimento na sua carreira. Você está abraçando um novo patamar na sua carreira, que é o patamar de se tornar referência em treinamento personalizado. E na vida a gente faz uma série de sacrifícios, né? Eu, por exemplo, fiz vários sacrifícios, gastei muito se você imaginar que tempo é dinheiro, eu gastei demais, então. Eu gastei muito tempo estudando, gastei também tempo investindo em material de estudo, e esse investimento, o que você vai ter que fazer perto do que eu fiz é muito pequeno, né? Porque eu estou galgando o caminho das pedras para você. Eu estou encurtando o caminho que você vai ter que enfrentar para seguir, para você alcançar o status de referência em treinamento personalizado. E é um método certo, é uma coisa que se você seguir realmente passo a passo de tudo que eu estou ensinando lá, você tem grande chance de se tornar referência em treinamento personalizado, mas tem que seguir o método. Não adianta só comprar o método e não seguir, é claro, né? Tem que seguir o método. E eu espero muito que você faça esse investimento em você e para que a gente possa fazer uma educação física melhor para esse país. Um forte abraço, até mais.